The King capítulo 58. O acidente na festa. Postado por Bankai. 3. Ao falar sobre a magnificência dos edifícios, o palácio do rei de Chambord seria colocado entre os 3 maiores entre os 250 reinos afiliados que o Império Zenite controlava. Todas as estruturas foram feitas coletando e montando enormes pedras brancas. Uma praça de pedra, extremamente espaçosa, estava bem na frente do palácio. Nos lados leste, oeste e norte da praça, haviam muitos pilares de pedra de 30 ou 40 metros de altura e 10 estátuas altas de todos os deuses. O majestoso palácio do rei estava atrás de todos esses pilares e estátuas. Os portões estavam no lado sul da praça, onde os cidadãos e soldados podiam entrar. A festa da celebração seria hospedada no quadrado de pedra ao ar livre. A multidão celebrando estava se reunindo na praça. 6 fogueiras enormes queimaram e iluminaram o céu escuro. Haviam 10 gigantescas torres de madeira, que os cidadãos e os soldados haviam criado, localizadas no meio da praça. Todas tinham 6 ou 7 metros de altura e os cadáveres de todos os soldados e cidadãos, que morreram na guerra, foram colocados nas camadas das torres. Os soldados da guarda do rei usavam armaduras claras, patrulhavam a praça e o palácio do rei com lanças nas mãos. Os cidadãos estavam vestidos com vestes brancas e estavam cantando e dançando. Alguns acrobatas estavam caindo de um lado para o outro no chão enquanto mulheres lindas mantinham suas mãos juntas e dançavam ao redor da fogueira. As pessoas sustentavam ramos de árvores verdes, que representavam a vida e a esperança, e riam felizmente. A noite passava. Clipe-clops. Fazendo barulho, o príncipe do Império Zenite, Tropinsky, tinha chegado com seus guardas da cavalaria. Baz levou o príncipe e seus homens para os assentos VIP, sob as estátuas do deus no lado oeste da praça. Porque Zenite era seu império patrono, os cidadãos e os oficiais de Chambord deram as boas-vindas à chegada do príncipe. Muitas pétalas perfumadas e água limpa foram borrifadas neles. Tropinsky apreciou bastante essas boas-vindas. Neste momento, Tropinsky tinha, surpreendentemente, mostrado o estilo e a graça de um príncipe do império. Ele sorriu gentilmente e acenou continuamente para os cidadãos ao redor. No entanto, a cavalaria atrás do príncipe tinha atitudes desfavoráveis para com essas pessoas de classe baixa neste pequeno reino. Depois de verem os sorrisos e ouvirem os aplausos, eles mantiveram suas atitudes elevadas e arrogantes como se estivessem observando seus cachorros balançarem suas caudas para eles lisonjeiramente. Vendo que o príncipe Tropinsky era o único que estava aqui para se juntar à festa, Baz ficou um pouco desapontado. A princesa mais velha, Tanasha, era líder da legião e controlava tudo. Entretanto, ele não podia entender suas atitudes e muito menos suas intenções. Esta festa seria uma grande oportunidade para ele observá-la, mas ela não veio. Mesmo assim, Baz não negligenciou ninguém. Ele ordenou aos criados que observassem seus próprios costumes e cuidassem bem dos convidados. Depois de mais de 10 minutos, a multidão gradualmente se acalmou e cessou todos os aplausos e danças. A praça ficou em silêncio. Neste momento, 2 esquadrões de soldados, extravagantemente blindados, saíram do enorme palácio de pedra do lado norte da praça e formaram 2 linhas retas em ambos os lados do caminho. Então, sob a atenção de todos, o rei Alexandre apareceu na escada alta, em frente ao palácio, segurando a mão de sua bela noiva Ângela. Fei estava vestido com um manto azul. O roupão vibrava ao vento e estava perfeitamente emoldurado por seu corpo esguio e musculoso. Ele também estava usando uma coroa em forma de folha dourada. Seus cabelos pretos enegrecidos, olhos cristalinos, figura robusta, temperamento incomparável, que ele adquirira ao longo de suas frias matanças, e sua afinidade natural, criaram uma combinação perfeita. Olhando de longe, ele era como um deus que estava no alto do céu e representava vividamente o monarca do reino. Ao lado dele, a bela Ângela estava num vestido de cor azul. Um fino cinto de ouro pendia ao redor de sua cintura. Sua pele era mais fina e mais branca do que a neve nas montanhas mais altas. Ela estava usando uma coroa que era feita de vários tipos de flores. Com o vento revirando seus cabelos, ela parecia uma deusa que tinha desembarcado no mundo mortal, pura e poderosa,
as pessoas não poderiam olhar para ela diretamente, nem poderiam encontrar qualquer falha nela. Ambos sorriram quando apareceram nos degraus mais altos do palácio e afastaram os holofotes da praça imediatamente. Até mesmo as estrelas, que pareciam cristais embutidos no céu escuro, de repente perderam seu brilho. Todos os cidadãos e soldados de Chambord se ajoelharam e aplaudiram. Viva o rei Alexander! Muitas pessoas tinham descoberto, pela primeira vez, que seu rei era tão extraordinário e poderoso. Neste momento, ninguém poderia ligar a imagem deste rei perfeito, atualmente na frente deles, com o retardado e mudo Alexander. Eles humildemente se ajoelharam na praça e aplaudiram com suas vidas e almas. O príncipe Tropinsky, que estava sentando-se nos assentos VIP no lado oeste da praça, não podia deixar de se levantar. Durante o dia, ele era muito desdenhoso sobre os rumores sobre o rei. Ele só estava aqui para participar da festa porque queria criar problemas e provocar o rei. Com todos os olhares que ele atraiu antes, e o temperamento que demonstrou, ele pensou que ao se levantar na praça ele seria o centro da atenção e iria roubar o foco de todos os outros, mas neste momento o príncipe do Império Zenith sentiu-se um pouco envergonhado sobre sua própria aparência. Vendo o casal na frente do palácio, que parecia um conjunto feito no céu, ele surpreendentemente percebeu que seu desdém e insatisfação em relação a este reino, este castelo e este rei estavam desaparecendo rapidamente. Mas o que ele não percebeu foi que seus homens não sentiam o mesmo. Atrás do príncipe, um cavaleiro, vestindo uma armadura completa e uma capa vermelha, bufou enquanto olhou fixamente para Angela, que ainda estava na escada. A avidez e a obscenidade encheram seus olhos, a dúzia de cavaleiros e protetores, atrás dele, também não esconderam suas luxúrias. Em outro lado da praça, ninguém notou que, na parte de trás da multidão, sob a sombra das estátuas de um enorme deus, 3 pessoas cobertas com um manto negro permaneciam extremamente quietas. Quando viram a aparição do rei Alexander e Angela, a figura na frente fez um som. A voz soava fraca, como se a pessoa estivesse se recuperando de uma doença. A pessoa demonstrava surpresa e essa reação fez as outras 2 pessoas, logo atrás, olharem um para o outro em espanto. Eles nunca antes tinham visto essa reação da pessoa na frente deles. Depois que o rei e a futura rainha chegaram, o carnaval na praça havia parado gradualmente. A atmosfera tornou-se formal e solene. A multidão voluntariamente abriu caminho enquanto Fei e Angela desceram lentamente das escadas e se aproximaram das 10 torres de madeira. A atmosfera estava se tornando mais solene. As guerras nunca terminavam no continente Azeroth e muitos soldados morriam todos os dias no campo de batalha, a cada hora e a cada segundo. Enterrar todos esses cadáveres de soldados era uma operação enorme e demorada, além de ocupar um monte de terra. Para impedir que essa situação surgisse, o costume de cremação de soldados mortos foi formado há muito tempo. Não importa se era o rei, os nobres, os cidadãos ou até mesmo os escravos, se eles morressem em batalha, eles seriam colocados em uma dessas torres de madeira e seriam cremados. O povo de Azeroth acreditava que as almas dos guerreiros seriam redimidas e permaneceriam com o deus da guerra no Império dos Deuses. De acordo com o conhecimento que Fei tinha assimilado sobre os costumes tradicionais e etiqueta, com a ajuda de Angela, ele subiu às torres e pegou moedas de ouro das mãos de Angela, para em seguida colocar, individualmente, nos olhos dos soldados mortos. Este era outro costume no continente Azeroth. As pessoas acreditavam que colocar moedas de ouro nos olhos dos soldados mortos iriam ajudá-los a reabrir os olhos no fogo ardente e encontrar o caminho correto para o Império dos Deuses. Foi um processo complicado e longo. Chambord tinha perdido 131 soldados corajosos nesta guerra defensiva. Era suposto haver pessoas especialmente designadas para colocar essas moedas de ouro nos soldados mortos, mas Fei, inesperadamente, insistiu em fazê-lo sozinho. De acordo com o costume, somente nobres ou heróis, que contribuíram grandemente para o reino, tiveram a honra de ter moedas de ouro colocadas em seus olhos pelo próprio rei. A ação de Fei concedeu honra sem precedentes a esses soldados comuns. Obviamente, era sua intenção ganhar o seu povo. Estava quieto na praça. Ninguém disse uma palavra.
O vento parecia parar também. Apenas algumas mulheres, vestidas com vestes pretas, que eram iguais aos sacerdotes do templo, cantaram uma antiga canção na escada, em frente ao palácio. A música não tinha letras, mas ainda estava espalhada pelo continente, era uma canção para dizer adeus aos entes queridos. Fei cobriu pacientemente os olhos de cada soldado morto com moedas de ouro, sob a atenção de todos, e, em seguida, acendeu as ervas em que estavam os corpos. O fogo rapidamente devorou os corpos dos mortos. Nesse momento, famílias que perderam seus entes queridos quebraram o silêncio gritando alto. Todo o processo levou cerca de 1 hora. Depois que o fogo transformou os cadáveres e as 10 torres de madeira em cinzas, a atmosfera na praça finalmente relaxou. O choro cessou gradualmente e os médicos recolheram, cuidadosamente, as cinzas e as colocaram num enorme caixão preto. Depois de 12 dias, este caixão seria levado para a montanha mais alta, a leste de Chambord, e seria enterrado lá. Dessa forma, as almas dos guerreiros seriam as primeiras a ver o belo nascer do sol. Esse era um costume de Chambord. Depois de tudo isso, a praça voltou à sua atmosfera alegre e animada anterior. As pessoas começaram a cantar e dançar para comemorarem a vitória na guerra. A atmosfera animada tornou-se ainda mais aquecida sob a fogueira ardente. Independentemente da idade, sexo e classe social, as pessoas mantinham suas mãos juntas e dançavam. Mesmo os soldados, que estavam patrulhando, foram arrastados para a multidão, bem como Fei e Angela. Na celebração, todos eram iguais. O príncipe Tropinski e seus guardas também foram convidados. Algumas mulheres riam enquanto carregavam pratos cheios de frutas e churrasco para as multidões. O príncipe Tropinski foi influenciado pela atmosfera feliz. Neste momento, ele colocou a sua arrogância e frieza de lado e voltou a ser um garoto que tinha 17 anos de idade. Ele deu as mãos com outros meninos e meninas, formando um grande círculo e dançando em torno de uma fogueira. Ele era como um pássaro que tinha acabado de sair de sua gaiola, livre e encantado. Mas o que Tropinski e os outros não notaram foi que seus guardas, e aquele cavaleiro de capa vermelha, riram e abriram caminho empurrando até centro da praça. Todos tinham um sorriso malicioso no rosto e seus olhos brilhavam em contraste com a fisionomia mal-humorada. A direção em que iam, se espremendo no meio da praça, era onde a deusa pura Ângela e a loira Emma, junto com suas amigas, estavam dançando alegremente. A menina sorria docemente. Seu belo rosto estava cheio de riso e felicidade, como um pequeno anjo. Anterior próximo. Comentários. Rei the King capítulo 59. Ajoelhe-se e beije meus sapatos. A festa de celebração estava entrando em seu clímax. Fei segurou a taça de vinho e caminhou até os seus soldados. Depois de experimentar uma batalha cruel, que poderia reprimir alguém até o ponto de sufocação e loucura, apenas vinhos finos e mulheres poderiam aliviar esses homens fortes. Pierce e Drogba riam enquanto bebiam com taças de prata do tamanho de uma pia de cozinha. O riso selvagem e desinibido ecoou na praça. Os 23 homens fortes, incluindo Oleg, seguiram Fei e deslizaram pela muralha defensiva atacando os inimigos como um esquadrão da morte. Exceto por Breno, que se sacrificará na ponte, embora os outros 22 homens fortes tivessem sido gravemente feridos, eles voltaram vivos. Lutar ao lado do rei tinha construído uma amizade especial entre esses homens de ferro. No lado norte da praça, os homens se ajuntaram e sentaram sobre as mesas de pedra, consumindo o vinho. Alguns deles lutavam meio nus ao lado, alguns braços lutavam na mesa e outros dançavam com as meninas alegres. Mesmo Oleg, que não era bem recebido por todos os soldados, ganhou o respeito de muitas pessoas depois desta missão mortal. Saúde! Para os nossos irmãos! Fei levantou a taça de vinho e propôs um brinde. Para nossos irmãos! Salve o rei! Saúde! Os soldados aplaudiram como eles também levantaram seus copos e tigelas. A chegada do rei Alexander os fez se sentirem muito honrados. Este segundo copo de vinho é um brinde ao nosso herói Breno. Fei derramou o vinho do seu copo no chão e disse: Seus pais serão os nossos pais,
Seu filho será o nosso filho. A família de Breno será apoiada pela família real de Chambord até que seu filho se torne um homem corajoso e forte como o pai. Pelo nosso herói Breno. Os soldados derramaram o vinho no chão silenciosamente. Neste momento, nos olhos de muitos soldados, bêbados e turvos, era como se tivessem visto a figura cujo coração foi penetrado, mas que ainda assim arrastou 3 inimigos da ponte enquanto gritava: "Salve o rei!" Céus! Breno era um herói, ele era um camarada e ele também era um companheiro. O terceiro copo de vinho é um brinde aos camaradas do nosso herói Breno, um brinde aos 22 grandes guerreiros de Chambord, Pierce, Drogba, O'Neill, Essien, Ballard. Fay disse os nomes dos homens fortes um a um. Cada vez que ele anunciava um nome, a multidão estourava em aplausos e mais aplausos. A pessoa cujo nome era chamado tremia em excitação. Que o Deus da guerra abençoe vocês, meus guerreiros. Seus nomes serão lembrados junto com Chambord. Agora, em meu nome, Rei Alexander, eu lhes dou a armadura e as armas que vocês usaram durante a batalha. Elas serão devolvidas a vocês depois de serem reparadas pelos melhores ferreiros do castelo. A voz de Fay era como uma fogueira ardente que queimou o sangue de cada soldado. Depois de ver as expressões incríveis e excitantes dos homens fortes, Fay levantou a taça cheia de vinho no ar e felicitou. Sim, meus guerreiros, como sei que vocês desejam, estes itens preciosos da família real serão permanentemente concedidos a vocês, porque eles são as medalhas que representam sua bravura e habilidade. Os 23 conjuntos de armaduras e armas eram os tesouros que o velho rei reuniu ao longo de sua vida. Embora não fossem ilustres itens mágicos e armas, num reino nível 6 afiliado de um império nível 1, eles eram inestimáveis. Para um oficial como Oleg, se ele acumulasse toda a sua renda, de toda a sua vida, ele ainda não seria capaz de obter um conjunto completo de armaduras e armas. Então, logo depois que Fay parou de falar, os soldados começaram a aplaudir. O rei era justo para com quem merecia recompensas e punições, especialmente para aqueles que demonstraram lealdade e arriscaram suas vidas. Além disso, nas batalhas anteriores, o rei Alexander estava sempre na linha de frente do campo de batalha e assaltos, bloqueando as lâminas dos inimigos, que miravam em seus soldados e companheiros, com seu próprio corpo. Essa série de atitudes e comportamento de Fay tinha aumentado sua influência e controle de suas tropas para um nível incomparável. As recompensas gentis do rei haviam empurrado a festa de celebração para seu pico. O cheiro intoxicante do vinho se difundiu no ar. Fay foi contagiado e até tirou sua própria luxuosa túnica de rei e vestiu uma fina armadura. Ele lutou com os homens fortes, desnudos e armados, e competiu em jogos de beber. Era um jogo de homens e Fay estava na mesma sintonia que os outros soldados. Usando o modo bárbaro para enganar, Fay facilmente venceu mais de uma dúzia de homens fortes famosos em Chambord e mostrou completamente a força e a coragem do rei. Uma encantadora atmosfera abraçou o castelo de Chambord após a guerra. Neste momento, de repente algo inesperado ocorreu. No meio da praça, onde era o local mais lotado, uma série de gritos femininos e maldições foi ouvida, além do riso fraco de homens misturados com eles. Fay franziu o senho. Os soldados, que estavam se divertindo, também congelaram suas mãos com os copos de vinho no ar. É provavelmente um punk bêbado forçando um beijo em sua amada menina imprudentemente. Foi a primeira coisa que veio na mente de Fay e dos soldados. Haha, embora esse tipo de comportamento não seja civilizado, nesta festa de celebração aberta e não convencional, podemos tentar perdoar aquele bastardo com tesão. As meninas de Chambord são muito ousadas e vigorosas, haha, espero que o Deus da guerra possa abençoar aquele pobre punk. Todos os homens tinham sorrisos de compreensão em seu rosto. O que era inesperado era que o caos e as maldições não se acalmaram, como Fay e os soldados esperavam, mas aumentaram ainda mais. Muitas maldições e gritos foram pronunciadas, misturadas com elogios e risos. Muitas pessoas pararam de dançar e se aglomeraram em direção ao meio da praça. O barulho cessou, gradualmente, e a atenção de todos estava na origem do caos.
Fei estava numa escada e olhou para o local de origem do caos. No segundo seguinte, sua expressão ficou fria e uma sensação assassina vazou de seu corpo e se difundiu no ambiente. Porra! Alguém está mexendo com a Ângela. O salto foi iniciado e... Voxos! Fei saltou dezenas de metros no ar e correu para o centro da praça em alguns instantes. Neste momento, a multidão se transformou num grande círculo. No meio do círculo, Emma e uma dúzia de jovens cidadãos formavam uma parede humana e olhavam com extrema raiva para o par de cavaleiros à sua frente. Atrás deles, Ângela, que estava no vestido azul longo, agachou-se enquanto seu rosto ficou pálido. Um adolescente de 15 ou 16 anos estava encostado em seus braços. O pescoço do rapaz estava gravemente ferido, havia uma fenda horrível que foi aberta por uma lâmina afiada. O adolescente estava tendo dificuldades para respirar, sangue e espuma estavam saindo de sua boca. Semelhante a uma pessoa que não sabia nadar e tinha ficado sufocada pela água numa piscina, seu peito subiu e desceu dramaticamente. O sangue e a espuma que saíam de sua boca voavam por toda parte e o vestido azul de Ângela estava completamente manchado pelo sangue. Cidadão de baixa classe imprudente, como se atreve a apontar seu dedo para um cavaleiro superior do Império? Um cavaleiro líder do Império Zenith, com a capa de cor vermelha, guardou a espada ensanguentada. Cortar a garganta de alguém quase ao meio era um assunto insignificante em seus olhos. Ele gritou para Emma e para os cidadãos de Chambord com desdém. Se vocês querem viver, ajoelhem-se, beijem minhas botas e saiam daqui. Bastardos desavergonhados, o vice-capitão cavaleiro da legião, Sr. Semac, só queria convidar sua futura rainha para uma dança. O cavaleiro de capa vermelha enfatizou as palavras, rainha, e dança. Qualquer homem entenderia o significado obsceno por trás disso. Depois de dizer isso, piscou para os companheiros com orgulho. Atrás dele, uma dúzia de cavaleiros de capa vermelha semelhante seguravam-se nos ombros e riam alto. No meio de toda a cavalaria, o cavaleiro lustrado que estava por trás do príncipe Tropinski tinha um sorriso brilhante em seu rosto depois que ele ouviu isso. Ele zombou dos cidadãos de Chambord que se aglomeravam e olhavam ao redor. Quando viu Emma, seus olhos se iluminaram, mas, depois de uma pequena pausa, sua visão atravessou a multidão e aterrissou na deusa que era uma menina vestida de azul. Uma expressão obscena apareceu em seu rosto. Ele não fez nenhum esforço para esconder sua luxúria. Nesse momento, voxos! Um vento forte soprava. A visão de todo mundo ficou turva e um majestoso figurão de repente apareceu no meio do círculo. Foi Fei, que tinha usado o salto para chegar aqui mais rápido. Fei olhou ao redor e rapidamente entendeu o que estava acontecendo. Seu rosto mudou de expressão. Ele não se importou com a provocação da cavalaria de capa vermelha, que eram como cães loucos, e correu até Ângela. Ele se agachou e colocou a mão na parte de trás do adolescente moribundo. Ele abriu o cinto de armazenamento e tirou a garrafa de poção de cura normal. Ele cuidadosamente deixou cair as últimas gotas restantes da poção vermelha na boca do adolescente na horrível fenda em seu pescoço. Um poder mágico misterioso brilhou. A poção de cura normal exibiu seu incrível efeito mágico. Instantaneamente, a ferida do adolescente se recuperou, a uma velocidade incrível, formando uma cicatriz em apenas alguns segundos para, em seguida, encolher e desaparecer totalmente. Ele parou de jorrar sangue de sua boca e seus dramáticos movimentos torácicos também se acalmaram. Sua respiração voltou ao normal, ele recuperou a consciência e abriu os olhos lentamente. Fei ficou aliviado depois que viu. Felizmente, ainda havia um pouco da poção de cura normal sobrando depois de Fei ter diluído a maior parte dela. Fei salvou um pouco apenas para caso de uma emergência. Ele não esperava que fosse usado num momento tão crucial. Se não tivesse a poção, esse adolescente, definitivamente, seria um cadáver frio agora. Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 59.2. Ajoelhe-se e beije meus sapatos. Segunda. Depois de ver o rei realizar outro milagre, salvando magicamente a vida do adolescente,
os cidadãos de Chambord em volta não puderam deixar de se alegrar. Angela, me diga o que aconteceu. Fei entregou o menino para um dos soldados cuidar. Olhou para a cavalaria imperial, que estava rindo orgulhosamente com um ar provocante, depois se virou e perguntou. Com uma expressão de raiva cobrindo seu rosto inocente, ela segurou firmemente a mão de Fei e depois sussurrou no ouvido dele. Fei ficava mais enfurecido enquanto ouvia. Uma fúria insana queimava em seu coração e sua expressão era tão fria quanto o gelo. Uma sensação assassina afiada, sem saber, se difundiu de seu corpo. Fei descobriu que aqueles cavaleiros sujos fingiram estarem bêbados e começaram a tocar nas garotas ao lado de Angela e Emma. No início, essas garotas toleraram um pouco, porque a cavalaria era de seu império patrono Zenith. Quem pensaria que esses homens eram insaciáveis ao ponto de algum ousado cavaleiro querer tocar em Angela e ainda insistir para que ela acompanhasse o seu cavaleiro Capitão Semak, para beber e dançar com ele? Seu comportamento imprudente e grosseiro irritou os jovens cidadãos de Chambord. Como os energéticos rapazes permitiriam que a noiva do grande rei Alexander fosse insultada? Eles se aproximaram e repreenderam a cavalaria. Ambas as partes começaram a empurrar uns aos outros, mas um cavaleiro de Zenith tirou sua espada e cortou a garganta do jovem que estava de pé em sua frente. Fei escutou pacientemente enquanto Angela lhe contou toda a história. Ele tocou suavemente no ombro de sua noiva e lhe disse para relaxar. Ele então caminhou para a frente, passando pela parede humana, que foi formada por Emma e outros jovens, e ficando na frente da comoção. Oh! Você é o rei Alexander, certo? O vice-capitão cavaleiro Semak estava no centro de toda a cavalaria. Ele era como uma lua rodeada por um bando de estrelas. Apertou os punhos, cruzou os braços e caminhou um par de degraus. Depois que ele observou Fei, com seu comportamento altivo, ele disse levemente: Sua Majestade, estou muito insatisfeito com a maneira que Chambord trata os seus convidados. Veja, meus homens só queriam convidar a rainha para uma dança, mas alguns de seus cidadãos estavam bloqueando e insultando-nos injustificadamente. Honestamente, o cavaleiro Capitão Semak não tinha nenhum respeito por este rei chamado Alexander. Em vez disso, desprezava esse pequeno tipo de rei das montanhas. O Império Zenith tinha muitos reinos afiliados. Nos olhos de Semak, os reis impotentes de pequenos reinos de nível 6 mantinham posições mais baixas do que os humildes navegadores de São Petersburgo. Portanto, ele não escondeu sua expressão de desprezo e disse: Embora meu humor tenha sido perturbado e minha diversão foi interrompida, se a rainha puder fazer uma dança da mesa redonda para nós, vou tratar isso como se nada tivesse acontecido. Depois disso, os cidadãos de Chambord começaram a gritar e a amaldiçoar. No continente Azeroth, a mesa redonda era uma dança feia que as prostitutas mais degradantes costumavam fazer para agradar aos homens. Pedir a uma futura rainha para fazer a mesa redonda era o maior insulto de todos os tempos. O capitão cavaleiro Semak não se importou com a maldição e a raiva da multidão. Ele sorriu com uma expressão desdenhosa em seu rosto, e o ridículo encheu seus olhos como um grande imperador que controlava a vida de todos. De repente, ele levantou a mão e apontou para Emma, que estava atrás de Fei, e continuou: Sua Majestade, mais uma coisa. Deixe sua serva loira chegar à residência da Legião e dormir comigo esta noite. Ela deveria estar agradecida por ter lhe concedido a honra. Certo, eu também estou interessado na poção mágica que você usou para curar esse cidadão de baixa classe. Dê tudo para mim. Se você puder fazer todas essas coisas, o Império Zenith não punirá Chambord por ser descortês. Depois de dizer isso, Semak olhou para Fei com desdém. Antes disto, Semak tinha estado em muitos reinos afiliados. Os reis e ministros nesses reinos eram como pobres mendigos. Para ter certeza de que seu reino ainda poderia ser protegido pelo Império Zenith, eles fariam tudo o que pudessem para agradar Semak. Um pequeno rei, de um reino afiliado de nível 5, até forçou sua recém-casada rainha bonita a servir Semak, o capitão da cavalaria imperial, à noite. Seu pedido e comportamento hoje eram como uma recompensa extra nos próprios olhos de Semak. Ele pensou pouco do rei jovem e ignorante na frente dele.
Semak estava um pouco confuso em sua cabeça. Ele adorava ver os reis, que tinham autoridade exclusiva e suprema sobre seus próprios territórios, ajoelhados com expressões agradáveis em seus rostos. Dava-lhe a emoção de conquista. Mas hoje, Semak não conseguiu a reação que estava esperando. Ele descobriu, surpreendentemente, que o jovem rei, que estava em pé diante dele, mantinha uma expressão estranha no rosto. O rei estava calmo e frio, ele não mostrou nenhum sinal de querer agradar ou lisonjear Semak. De repente, o sorriso de Semak desapareceu. Rei jovem e ignorante, minha paciência é limitada. Faça tudo o que eu disse imediatamente, caso contrário, acredite em mim, seu pequeno reino não seria capaz de lidar com a raiva de um capitão cavaleiro. Em uníssono com o ultimato de Semak. Tink, tink, tink. Os membros da cavalaria com capas vermelhas desembainharam suas espadas afiadas e apontaram para Fei, ferozmente e ameaçadoramente. Sorrisos desagradáveis e cruéis apareceram em seus rostos enquanto batiam a armadura com o cabo de suas espadas e faziam barulhos enormes. Anteriormente, essa tática tinha sido muito eficaz contra outros reinos afiliados de nível 6 e nível 5. Mesmo que alguns reis fossem resistentes, quase se cagariam e se ajoelhariam para mendigar por suas vidas. Naquele momento, a cavalaria imaginava a fantástica cena onde este jovem rei morderia a bala e deixaria sua noiva glamourosa fazer a mesa redonda. Contudo, tudo bem, como vocês, bastardos, querem morrer? Essa foi a resposta do jovem rei. O que? O que? O que ele disse? Os cavaleiros se entreolharam em uníssono. Esses arrogantes cavaleiros não poderiam processar a informação com a rapidez suficiente em suas mentes. Como se atreve, um rei de um pequeno reino nível 6 afiliado, dizer uma coisa dessas para um nobre capitão cavaleiro imperial? Ele quer desistir de seu trono. O que você disse, Punk? Você entende mesmo o que está dizendo? Depois de ver o rosto de Semak ficando cada vez mais frio, o cavaleiro que cortou a garganta do garoto adolescente sentiu que era um grande momento para lisonjear o capitão cavaleiro. Ele correu até Fei arrogantemente e apontou para o nariz dele com sua espada e praguejando. Você pequeno bastardo imprudente! Você acha que é realmente um rei alto e poderoso? Ajoelhe-se e beije as botas do cavaleiro capitão imperial e peça desculpas, caso contrário. Ban! Um ruído abafado interrompeu seu clamor. O cavaleiro nem sequer tinha terminado de falar quando de repente sentiu que foi atingido por alguma coisa. Ele ficou chocado e olhou confuso. No segundo seguinte, uma expressão inconcebível apareceu de repente em seu rosto. Ele queria gritar desse terror sem precedentes, mas assim que ele abriu a boca, o sangue jorrou e ele não conseguiu fazer nenhum som. Um punho pingando de sangue saiu por suas costas. Uma série de pessoas ofegantes podiam ser ouvidas. Todo mundo viu que, enquanto o soldado estava falando coisas sem sentido, o rei Alexander, silenciosamente, de repente socou o cavaleiro imprudente no peito. Fez um barulho assustador e estaladiço, e a monstruosa força de um bárbaro de nível 12 foi totalmente aplicada, sem qualquer tipo de restrição. O punho penetrou diretamente no corpo do cavaleiro e se revelou nas costas. Todos os órgãos internos e ossos foram quebrados em pedaços. Todos ficaram chocados. Que tipo de força é essa? Como poderia criar um buraco enorme num corpo humano com um punho nu? O que foi ainda mais chocante foi que, no segundo seguinte, Alexander agitou seu braço e transformou todo o cadáver em carne picada, as partes caíram no chão e formaram pilhas. Silvo! Ouviu-se outra rodada de pessoas ofegando. O cavaleiro capitão Semak também ficou chocado com a cena sangrenta e recuou alguns passos. O outro cavaleiro com cabelos vermelhos ficou ainda mais chocado, o medo encheu seus olhos. Depois de ver as pilhas de vapor saindo da carne picada, suas mãos, que estavam segurando as espadas, começaram a tremer. A praça inteira estava em silêncio. Se alguém soltasse um alfinete, todo mundo ouviria. Deus!
O rei Alexander matou um soldado da Legião de Coroação Real de Zenith. Esta cena chocante tinha apagado a mente de muitas pessoas, mas, ao mesmo tempo, os cidadãos de Chambord sentiam-se muito animados e emocionados. Digam, bastardos, como vocês querem morrer? Depois de explodir um cavaleiro de Zenith como matando uma mosca irritante, a expressão de Fei ainda não mudou. Ele sacudiu o punho para se livrar do sangue enquanto se aproximava lentamente de Semak e dos outros cavaleiros. Sua voz estava gelada e seu olhar era tão afiado como lâminas. Com a intenção assassina em seus olhos, olhou para os oponentes como se fossem pilhas de carne podre que até os cães selvagens não comeriam. Como se atreve a matar um soldado imperial? Depois do choque inicial, o capitão cavaleiro Semak ficou furioso. Como um cão de acasalamento que tem seu cônjuge arrebatado, ele tremeu de raiva e apontou para Fei e gritou: Acabada! Chambord está acabada! Você está acabado! Declaro que, a partir deste momento, o reino Chambord é agora inimigo do Império Zenith. Comece a tremer de medo. Seu castelo será arrasado. Oh, realmente! Fei disse com uma expressão de desprezo. Nós somos inimigos agora, e daí? O Império Zenith é poderoso. É difícil dizer se Chambord será ou não arrasada, mas sem dúvida, nenhum de vocês vão sair vivos daqui. Depois que ele disse isso, ele gritou: Onde estão Pierce e Brook? Atrás dele, Pierce e Brook, que finalmente espremeram-se através da multidão, correram e se apresentaram meio ajoelhados ao responderam ao chamado do rei. Rei Alexander, seu comando. Evacuem os civis, junte a guarda do rei, feche o portão e pare o trânsito na cidade. Então, cerquem a residência da Legião de Coroação e esperem meu comando. Quem se atrever a resistir será executado instantaneamente. Ah! Depois de ouvir esse comando, Brook, que era experiente e prudente, ficou surpreso. Sua Majestade está planejando começar uma guerra com o Império Zenith. Mesmo Pierce, que tinha uma cabeça de madeira, estava tendo dificuldade em digerir o comando que ouviu. No lado oposto, o enfurecido cavaleiro Capitão Semak estava tão zangado que ele começou a rir depois de ouvir isso. Ha ha ha, ótimo! 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 Você punk ignorante e imprudente, ousando cercar a residência da Legião e enfrentar o Império. Isto é ridículo. A cavalaria de 600 no comboio da Legião acabará facilmente todo o castelo de Chambord. Parece que este reino maléfico não tem mais que existir. Ha ha ha, eu vou cortar a sua cabeça primeiro, então escravizar todas as mulheres no castelo e matar todos os homens para lavar o castelo com o sangue deles. Enquanto falava, Semak sacou a espada. Uma energia de terra amarela cobriu seu corpo e 2 estrelas surgiram em sua testa, era o sinal de um guerreiro de 2 estrelas. Crack Rockbust! Semak pretendia matar, então ele usou suas técnicas de energia de combate imediatamente. Ele se moveu primeiro e gritou. Sua espada brilhava enquanto ele avançou em Fei, com sua energia amarela da terra, golpeou ferozmente com a pressão de uma montanha em queda. Apenas um guerreiro de 2 estrelas, como se atreve a ser tão displicente na minha frente? Você está procurando sua própria morte. Fei bufou friamente. Uma luz branca piscou e o sabre tempestade apareceu em sua mão. Ele deu um olhar sarcástico e a espada dourada colidiu com a espada dupla do cavaleiro. Depois da série de faíscas e de um som de colisão de metal, o escudo de energia amarela de Semak foi quebrado e sua espada de cavaleiro de mão dupla foi destruída impiedosamente. Ele foi soprado para trás e sangue vazou de sua boca. Como você pode ter esse tipo de força? Semak se esmagou numa enorme estátua de pedra mais afastada. Ele não conseguia fazer parar de jorrar sangue de sua boca. Seu rosto estava cheio de choque e descrença. Ele segurou a estátua enquanto lutava para se levantar. Fei o ignorou. Ele deu um passo e brilhou para frente. A espada dourada se transformou em uma série de luzes douradas. Depois de fazer um som semelhante ao corte de um tofu, dos 8 cavaleiros de capa vermelha,
7 deles seguraram em seus pescoços sangrando. Eles gritaram enquanto tremiam e caíam no chão. Assim como o adolescente antes, as gargantas foram cortadas e abertas enquanto sangue e espuma obstruía seus pulmões. Eles sentiram uma enorme quantidade de dor, mas não puderam morrer imediatamente. Eles lutavam insanamente. O único cavaleiro que ficou vivo estava completamente petrificado. Ele perdeu toda a sua força. Tink! A espada caiu de suas mãos e foi para o chão. Suas pernas tremeram e um cheiro fedido e repugnante veio de suas partes baixas. Ele estava com medo a ponto de fazer xixi nas calças. Venha aqui, ajoelhe-se e beije minhas botas. Fei olhou para o cavaleiro friamente e ordenou. Isto era o que a cavaleiro tinha dito quando eles estavam provocando, então agora Fei devolveu-lhes o insulto. Anterior próximo. Comentários. Rei the King capítulo 60. Afaste-se ou morra. O cavaleiro estava aterrorizado, sua mente estava em branco e ele não conseguia pensar ou reagir. Além de fazer xixi e cagar em suas calças, ele também estava babando. Sua baba era como uma cachoeira. Cada palavra e frase que Fei dizia era como uma espada pendurada sobre sua cabeça, e se ele desse o sinal, as espadas cairiam e o picaria em pedaços. Os gritos de seus pares, que estavam no chão implorando pela morte, ainda soavam em seus ouvidos. O cavaleiro não hesitou nem um pouco, ajoelhou no chão e rastejou até Fei como um cão. Ele estendeu a língua e lambeu a sujeira das botas de Fei. Depois que ele fez isso, ele olhou para cima e sorriu lisonjeiramente. Fei zombou enquanto balançava a cabeça. Como pode alguém tão arrogante, mas com medo da morte, ser digno de ser chamado de cavaleiro? Eu não sou digno, não sou digno. Eu não sou um cavaleiro, eu sou apenas um soldado comum. Sua Majestade, eu imploro pela sua misericórdia. O cavaleiro ajoelhou-se no chão, prostrado como se não houvesse amanhã. Sua alta arrogância havia desaparecido e ele estremecia como se fosse um cão selvagem que queria sobreviver. Eu não vou matá-lo. Fei disse. Ah! Viva Vossa Majestade! Salve o rei! Obrigado, ó rei Alexander, pela sua bondade e grandeza. O cavaleiro estava empolgado e lisonjeava Fei tanto quanto ele podia. Fei o interrompeu impaciente. Eu não vou matá-lo, mas alguém vai. Depois que ele disse isso, Fei acenou para o adolescente que teve a garganta cortada. Esse adolescente tinha se recuperado completamente, sob os efeitos da poção normal de cura, e estava apenas um pouco cansado agora. Ele estava em pé, na frente da multidão, com o apoio de seus amigos. Depois de ver o rei Alexander acenando, ele caminhou excitado e deu a Fei uma saudação formal para cumprimentar o rei. Guerreiro, qual é o seu nome? Fei perguntou com um sorriso. Torres, Sua Majestade, meu nome é Fernando Torres. O garoto silvou em excitação. Na guerra em defesa de Chambord, ele se juntou ao recrutamento militar no último instante, por isso ele somente foi capaz de participar pouco da proteção da parede de defesa. Ele não teve a chance de participar da batalha real. Mas hoje, ele tinha visto o sangue jorrar e a cena heroica do rei Alexander ao desmantelar e destruir os inimigos, todos por conta própria. Naquele momento, o rei Alexander se tornou o modelo e inspiração de Torres. Todo jovem tinha sonhos de se tornar um herói. Torres disse a si mesmo que iria se tornar um grande guerreiro como o rei Alexander, mesmo que tivesse de enfrentar inimigos cruéis e uma morte fria. Nada o impediria. É por isso que, quando viu a cavalaria imperial e os cavaleiros desrespeitando a futura rainha, Ângela, ele veio à frente e os repreendeu. Fei bateu gentilmente no ombro de Torres. Ele chutou a espada do cavaleiro, que estava no chão, mandando-a para o ar. Fei pegou a espada no ar e passou-a para Torres. Torres, você ousa matar alguém? Torres hesitou. Ele queria dizer não, mas, neste momento, ele se lembrou da cena sangrenta e emocionante na ponte de pedra hoje. Ele mordeu os dentes e respondeu decididamente. Eu farei, Majestade. Tudo bem,
Então me ajude a matar esse bastardo que ousa insultar o nosso reino de Shambod. Fei apontou para o cavaleiro que estava ajoelhado no chão pedindo misericórdia. Aquele pobre homem tinha perdido a coragem de resistir. Depois de ver Torres se aproximando com a espada, ele não se atreveu a fugir e continuou apenas a se curvar. Era a primeira vez que Torres se preparava para matar alguém. Honestamente, enquanto caminhava em direção ao cavaleiro, ele estava muito assustado. Mas no momento em que ele golpeou para baixo com a espada e o sangue quente jorrou manchando seu rosto, Torres sentiu algo inflamar em sua alma. Ele não tinha mais medo de nada e seu sangue parecia ferver. Ótimo, Fernando Torres, a partir de agora, você será da minha guarda pessoal. Fei estava satisfeito com o desempenho de Torres. Quando viu que o adolescente na frente dele lutou para defender Ângela e a dignidade do reino, e não recuou ao confrontar as espadas afiadas da cavalaria imperial, Fei teve uma impressão extremamente favorável desse garoto de 16 anos chamado Torres. A bravura de uma pessoa totalmente blindada e em vantagem absoluta não pode ser comparada com a coragem de alguém em desvantagem e sem nada para se defender. A bravura verdadeira vem da alma. Era óbvio que, embora ele estivesse tremendo ao segurar a espada, o rapaz loiro estava destinado a ser um verdadeiro guerreiro. Ah! Torres ficou surpreso. No segundo seguinte, o rapaz sentiu como se tivesse sido atingido por um presente que tinha caído do céu. Ele estava um pouco perdido e não ousou acreditar. Finalmente, a partir dos lembretes de seus amigos, ele se ajoelhou e agradeceu, em êxtase, a recompensa do rei. Depois que ele se levantou e ficou atrás de Fei, ele ainda não podia acreditar em sua sorte. Ele beliscou a coxa uma e outra vez. A dor violenta lhe disse que isso não era um sonho. Ele realmente se tornou um guarda pessoal de seu modelo, o rei Alexander. Torres calmamente endireitou suas costas ficando mais alto, e parecendo mais com um guerreiro qualificado, sob os olhares invejosos de seus amigos. Sob a enorme estátua do Deus de Pedra, do outro lado, o capitão cavaleiro Semak sentiu que sua cabeça não era inteligente o suficiente para processar toda a informação. Um rei fraco e retardado, semelhante a uma formiga, de um reino afiliado nível 6, ousou assassinar, em público, membros da cavalaria imperial do Império Zenith de forma tão imprudente. Como ele se atreve? Semak tremia enquanto apontava para Fei. Seus lábios tremiam tanto que ele não conseguia dizer uma palavra. Na luta anterior, seu adversário quebrou seu escudo de energia e também a sua confiança com apenas um ataque casual. O arrogante capitão cavaleiro percebeu, de repente, que o jovem rei à sua frente era muito mais poderoso do que ele. Depois que Fei cuidou de todos os cavaleiros, ele zombou enquanto se aproximava de Semak com uma intenção assassina. Ele repetiu a mesma pergunta. Diga, bastardo, como você quer morrer? Um zumbido encheu a cabeça do capitão cavaleiro. Ele não sabia o que fazer. Originalmente, ele esperava que, mesmo que este rei fosse imprudente, ele só mataria a cavalaria comum e não ousaria fazer nada com ele. Afinal, aquela cavalaria era apenas soldados comuns, mas ele era um majestoso oficial militar imperial e um servo direto de Sua Alteza, o segundo príncipe Shirkuh, que potencialmente poderia herdar o trono do imperador Zenith Yasin, mas ele estava errado. O rei imprudente à sua frente não tinha intenção de deixá-lo ir. Neste momento, Semak ficou extremamente assustado. A identidade de oficial militar do Império Patrono não poderia mais protegê-lo, muito menos poderia a sua força de 2 estrelas de energia da Terra. Agora que os dois fatores-chave, nos quais ele confiava quando ameaçava e pressionava outros reinos afiliados, tornaram-se inúteis, Semak finalmente sentiu como ele estava fraco e começou a tremer incontrolavelmente. Ele recuou instintivamente. Não restava mais arrogância nele. Ele tinha uma expressão assustada em seu rosto e estava se preparando para tentar escapar. Neste momento. Presunçoso! Alexander, pare suas ações! Uma voz soou no meio da multidão, um pouco mais afastado. Os olhos de Semak brilharam no momento em que ele viu o pequeno príncipe Tropinski se espremer na multidão e aparecer no círculo. Alteza, ajude-me, Alteza!
Chambord traiu o Império. Este rei malvado está planejando assumir o Império Zenith. Semak esqueceu tudo sobre o temperamento e o modo de ser de um cavaleiro. Ele rastejou e correu para o lado de Tropinsky. Ele se ajoelhou e gritou: "É tão cruel! Este rei mau assassinou a cavalaria imperial. Ele até comandou suas tropas para destruir toda a legião da coroação real." Semak, habilmente, empurrou todas as culpas e faltas para Fei. Depois que o pequeno príncipe Tropinsky olhou para toda a cavalaria gravemente ferida, e quase morta no chão, e o capitão Semak em pânico, ele questionou Fei com raiva. "Rei Alexander, o que é isso? É melhor você me dar uma explicação." O pequeno príncipe Tropinsky estava se divertindo muito esta noite. Este pobre e remoto reino lhe permitiu experimentar uma liberdade e felicidade sem precedentes. Não havia professores imperiais que o seguissem, em todos os lugares, lhe dizendo, repetidamente, o que não fazer. Ele não precisava prestar atenção ao humor de seu pai o imperador Yasin e agir de acordo, nem tinha que engolir sua raiva dos insultos de seus irmãos mais velhos, Arshavin e Shirko. Aqui, ele sentiu o calor dos cidadãos e foi capaz de correr e dançar ao redor da fogueira, esbanjando felicidade. Esse tipo de liberdade era raro em São Petersburgo. Esta festa, sem precedentes, tinha lentamente removido toda a sua insatisfação e preconceito em relação a Alexander. Poucos momentos atrás, ele ouviu os cidadãos de Chambord, ao seu lado, orgulhosamente discutindo as histórias corajosas e heroicas de Alexander, uma e outra vez. Tudo isso fez com que ele pensasse: parece que este rei Alexander é um grande homem. Interessante, talvez pudéssemos nos tornar amigos. Mas, o que ele via neste momento o tinha irritado muito. Devido aos cidadãos que se aglomeravam, ele havia chegado depois que mais da metade da situação já tinha ocorrido, então o príncipe não sabia de toda a história. No entanto, não importava se o que Capitão Semak disse era verdade ou não, pois, o fato era que, como príncipe do Império, Tropinsky achava que a majestade e a dignidade do Império estavam sendo severamente desafiadas. Ele teve que se levantar e tomar uma atitude. Se Alexander não lhe desse uma explicação razoável, então as consequências seriam catastróficas. No entanto, a resposta que Fei deu o chocou. Ele não podia acreditar. Explicação. Explicar o quê? A boca de Fei desenhou um arco desdenhoso. Como se tivesse ouvido algo ridículo, continuou a caminhar para a frente. Ele aproximou-se de Semak devagar e firmemente, um passo após o outro. A espada dourada, naquele instante, parecia com a foice do ceifador, com frieza se espalhando a partir dela. Fei olhou para Tropinsky e disse friamente: "Vossa Alteza, não faça a escolha errada. Afaste-se ou morra." "Você." O príncipe estava enfurecido. Naquele momento, ele sentiu claramente a intenção assassina não disfarçada do adversário. Ele não duvidava que, se continuasse a bloquear o caminho de Fei, este jovem rei o mataria sem hesitação, mesmo ele sendo um príncipe imperial de alto escalão, e ainda a sua dignidade como príncipe imperial nunca o permitiria implorar ou ajoelhar-se diante de Alexander, como o último cavaleiro fez. Embora Tropinsky não fosse um herói ou guerreiro, embora ele tivesse atacado indevidamente Fei naquele primeiro encontro, neste momento o príncipe sabia que ele não estava apenas protegendo o cavaleiro Semak, mas sim a dignidade de todo o Império Zenith. Portanto, apesar de Tropinsky saber que ele não era páreo para seu inimigo, ainda assim ele desembainhou sua espada. E Fei não esperava esse tipo de comportamento do príncipe. Ele não achou que este príncipe playboy poderia ser tão difícil nesta situação, mas ele só ficou surpreso e não diminuiu sua velocidade. Todo mundo tinha algo que não permitiria que ninguém tocasse e que quem violasse teria que enfrentar severas consequências. Mesmo que o imperador de Zenith, Yasin, estivesse em seu caminho, Fei não hesitaria em atacá-lo. Neste momento, sob a sombra de uma enorme estátua de um deus, ao lado da praça, alguém estava ficando impaciente. "Esse cara é muito audacioso." A cavaleira Susa, que estava escondida debaixo de um grande manto,
disse com raiva. Ela se virou e disse para outra pessoa que se escondia debaixo da grande capa: Vossa Alteza, por favor, permita que eu vá matá-lo. Você não pode matá-lo. A princesa sacudiu a cabeça enquanto disse levemente: Como isso é possível? Vossa Alteza, eu discordo respeitosamente. Eu sou uma guerreira de 3 estrelas. Mesmo que aquele selvagem pudesse derrotar o vil chacal do príncipe, Semak, ele não é páreo para mim. Era óbvio que Susa não confiava no julgamento da princesa. A princesa balançou a cabeça e ignorou Susa. Ela se virou e disse para outra pessoa: Cavaleiro Capitão Romain, parece que você terá que agir sozinho desta vez. É um prazer servir a Vossa Alteza. O homem encoberto tirou a capa da cabeça. Era o guerreiro louro, sorridente e alto que acompanhou a princesa Tanasha e a cavaleira Susa nas ruas nesta tarde. Oh, esse homem chamado Alexander é interessante. Cavaleiro Capito Romain, você não precisa lutar com ele. Basta trazer Jimmy de volta em segurança. A princesa acrescentou. Sua voz ainda estava fraca e baixa. E o guerreiro louro ficou surpreso. Vossa Alteza, o vice-cavaleiro Capitão Semak, ele. Hehe, esse chacal maldoso e vil. Não vai ser um grande problema deixá-lo morrer aqui. Ele tem feito tantas coisas que envergonharam a honra e a majestade do Império durante todos esses anos. É hora dele sofrer as consequências de seus atos. O sorridente guerreiro loiro ficou calado por alguns segundos, depois assentiu com a cabeça e disse: Compreendo, Vossa Alteza. Depois que terminou, ele virou e desapareceu do lado da princesa. Sua Alteza, embora Semak mereça morrer, ele é um servo do segundo príncipe Shirko. Ele fez muitas coisas ocultas por Sua Alteza durante esses anos. Se ele morrer aqui, o segundo príncipe não vai deixar isso passar facilmente. A cavaleira Susa, de repente, lembrou. Anterior próximo. Comentários.